Não é meu. Quer dizer, espero que seja. O teu não é de certeza, não é? Pois, eu não tenho cabelos com esse Bem, comprimento isto desde até é sempre. estranho com tanta luz, não é verdade? Tanta luz é luz normal. Não, eu sou uma pessoa nova desde o apagão. Ah, não estás habituado a ter luz elétrica em casa? Não, De repente habituámos a habituei-me viver a uma vida modesta de fora da grelha. velas e fogão a gás. Não chegámos a acender velas. Mentiroso. Acendemos uma. Ok, foi só uma. Mas calma, já vamos aí. Já estamos a saltar muito para a frente. Primeiro dizer olá. Boa semana. Primeiro dizer olá. Boa semana. Está dito, check. Próximo. Cumprimentar check. a mesa, os telespectadores, os ouvintes. Os telespectadores. Telespectadores. Aliás, as Espetam à telespectadoras e os telespectadores. Não, as telespectadoras Foi e os o que eu disse. telespectadores. Telespectadores. Sim, porque aparentemente ainda em funções Primeiro-Ministro Luís Montenegro parece que não sabe que telespectadores já abrange tanto as mulheres como os homens, mas enfim. As portuguesas e os portugueses. É outro exemplo. Hoje? Hoje. Sim, eu também não percebo. Eu acho que deve ser requisito para militares no PSD dizeres hoje. É que eu já reparei que dizem todos. É porque são todos do Norte. Não são. Quase todos. Então, pensa. Montenegro, Eu Norte. sei, o Hugo Soares também é, acho Soares, eu. Norte. Bom, são os que mais falam. Norte. Pronto, aí está. Mas até o da JSD, que nós vimos naquele debate. Se calhar também é do Norte. Pois é, bem provável. Portanto, hoje vamos já passar à nossa rubrica do costume, que é Alerta #CM. Bom, e que semana é esta? Muito diferente da normalidade. Achas? Eu acho que foi normal. Começando com o apagão. Não foi. Eu senti-me numa realidade paralela. Mas foi só no dia do apagão. Sim. Depois, No dia a seguir estava tudo normal. não, à noite já estava tudo normal. Sim, à noite já estava Peguei no tudo. telemóvel à noite e de repente, pronto, já me sentia normal outra vez, mas a verdade é que foi um fenómeno curioso do ponto de vista psicológico, pelo menos para mim, pessoalmente, e também foi um fenómeno interessante do ponto de vista coletivo da sociedade. Mas eu de facto senti uma espécie de alteração na minha cabeça. De repente o meu cérebro estava a adaptar-se à nova realidade. Por isso é que eu digo que me senti numa realidade paralela. O que é que tu sentiste? Senti-me que era um dia fora do comum, mas nada assim de extraordinário. A única preocupação que eu tive foi mesmo não se estragar o que tínhamos no frigorífico e no congelador. De resto, é um dia sem energia. Ainda bem que foi durante o dia. E estava um dia quente. Estava um dia quente, um dia bonito, deu para passear. Fomos correr tudo o que era lojas dos chineses aqui de pé de nós para ver se encontrávamos um rádio a pilhas, para ouvirmos as notícias. Não encontramos. Fomos a 8 lojas. Encontrámos mas queriam-nos levar 15 euros. Aparentemente agora é o preço mínimo deles também, portanto se calhar era preço de mercado mesmo. Antigamente eu tinha ideia que isto era bem mais barato. Certo, mas agora não só nesse dia aumentaram de preço, como agora ainda estão de preço aumentado. Sim, agora vamos ter que Mas eu esperar. estava a dizer que isto foi já vamos às teorias, ok, do que é que aconteceu. Mas acho que é interessante também abordarmos pela nossa perspectiva daquilo que testemunhámos e vimos. E eu estava a explicar que, por um lado, foi uma experiência interessante do ponto de vista psicológico pessoal para mim, mas achei que foi também um fenómeno interessante do ponto de vista coletivo, porque se manifestou na forma como as pessoas se comportaram durante o dia. E nós descemos para ir à caça de um rádio e está toda a gente assim à porta dos prédios, das lojas, dos cafés, olhar uns para os outros. Ninguém sabia o que fazer. Não sabiam... Estava tudo perdido. Completamente desorientados. E foi muito curioso. Mas tudo bem disposto. Isto aqui em Portugal, a malta é toda bem disposta, mas achei extremamente curioso, que obviamente não retira a gravidade do que aconteceu, porque já vamos aí, mas não deixa de ter várias facetas aquilo que aconteceu. Eu tenho que partilhar a minha grande frustração desse dia. Então. Que eu fui a Lisboa. Pois foi. Tinha acabado de estacionar perto ao Corte Inglês, à frente do tribunal. E não é que eu meto o dinheiro no parquímetro. 1 euro, é? 1 euro. Menos de 1 hora. E nem 2 minutos depois estou a atravessar a avenida, à frente ao Corte Inglês, Augusto Aguiar, e não há semáforos. Portanto, sei lá, se tivesse dado mais uma volta, não tinha tido de meter dinheiro no parquímetro. Tinhas poupado 1 euro, já Tinha viste? poupado 1 euro, podia ter ficado lá o dia todo, não havia controle nenhum. E fiquei extremamente frustrado por ter metido
esse dinheiro deitado à rua. Eu vi comentários literalmente. tão engraçados relativamente ao apagão. 2 dos quais são de amigos nossos. Um deles disse: Olivença e a REN são nossas, de acordo. E depois outra amiga nossa, que estava a trabalhar também em Lisboa, disse: bom, não há radares no Marginal, hora de sapar para casa. Sempre a abrir finalmente um dia de liberdade. Na Marginal. Na Marginal. Mas pronto, risos à parte. Ilegalidades à parte. Sim, aliás, isto foi tudo alegadamente. Eu não, Sim, alegadamente nem. eu não vi Nem me nada. lembro que amiga foi. Nem eu. Como eu estava a dizer, risos à parte, é assim, eu estava a trabalhar, do nada, não consigo abrir as páginas no meu computador de trabalho, e estava a estranhar, mas nada de mais. Então uma colega minha lá no trabalho diz: mas alguém ficou sem eletricidade. Eu olho para a box da internet e foi abaixo. E eu penso: fiquei sem internet. Mas depois ela, como referiu eletricidade, comecei tipo, a olhar em volta e a testar, e de facto não tinha eletricidade. E pensei: está bem, daqui a 15 minutos, meia hora isto volta. E do nada começamos aí, quando ainda tínhamos comunicações e algum acesso à internet, através de dados móveis, começo a receber notícias. Portugal e Espanha, ambos em apagão geral. Eu, como assim Portugal e Espanha? Isto é muito estranho. Já seria estranho ser o país todo de uma vez, tipo de seguida. Quanto mais a Península Ibérica toda. Então comecei logo ali a torcer o nariz. Achei um bocado estranho, mas ainda assim não achei que fossem demorar tanto tempo quando demoraram. Depois, quando eu comecei a perceber que de facto a eletricidade não ia voltar tão depressa, pensei: eu tenho que poupar bateria no meu telemóvel, no meu computador, porque se isto não voltou em 2 horas, já não sei o que é que mais pode acontecer. Então foi aí que fomos, não sei se foi aí que fomos logo à procura de um rádio, acho que fomos primeiro à casa dos nossos familiares, ver que estavam aqui perto, e pronto, e estranhamente a eletricidade continuava sem voltar, e depois, por volta da hora do almoço, as comunicações foram totalmente cortadas, unilateralmente por parte das operadoras, acho que a mando do governo, porque queriam priorizar as chamadas de urgência e naturalmente que fizeram bem, é o que é, mas não deixou de ser muito estranho. Eu senti que foi um dia muito estranho e demorou muito a voltar, ao ponto de termos de ter jantado à luz das velas, assim como todos os vizinhos. Via-se na janela, toda a gente na mesma situação, e depois quando a eletricidade voltou foi uma grande festa. Engraçado, parecia o Natal. Estavam as famílias todas à volta da mesa, tudo a jantar em comum, sentar a olhar para a televisão. Alguns estavam a olhar para tablets, que eu vi. Mas a maior parte das pessoas estavam todos à volta da mesa com umas velinhas. Parecia uma espécie de mini Natal. Foi engraçado. E ainda bem que não durou mais tempo, que acabou mesmo na altura certa. Sim, nós estávamos, é assim, obviamente, pessoalmente estávamos preocupados com o nosso frigorífico e congelador, que fosse estragar a comida toda que tínhamos. Mas, a nível global, o meu primeiro pensamento, quando este apagão se começou a prolongar por horas, foram os hospitais. Que eu sei que têm geradores, mas tanto depois, quando se soube posteriormente, alguns tinham geradores que aguentavam 1 hora, depois tinham de ser reabastecidos. Claro que todos têm de ser reabastecidos, mas a durabilidade de 1 hora não é nada. Num dia inteiro não é nada. E então eu estava muito preocupada com todos os hospitais. Acho que houve uma gestão minimamente de cada hospital, conseguiram minimamente assegurar. Aliás, não foi minimamente, conseguiram assegurar, porque efetivamente dentro dos hospitais acho que ninguém morreu por causa do apagão. Também era o mínimo. Agora, e o que é que isto nos pode deixar a pensar? Porque é que isto aconteceu? É muito grave saber que a nossa rede elétrica depende de outrem. A nossa soberania energética não existe. E isto deve-nos fazer refletir sobre quais são as prioridades do país, porque se estamos neste momento dependentes de uma rede elétrica espanhola, então nós não temos mínima margem de manobra estratégica perante eles. Eles fazem de nós o que quiserem. E não me lembro o que é que ia dizer, portanto podes continuar. Bom, em relação a isso, eu vi logo nesse dia uma explicação assim um bocado atabalhoada, mas que até parece fazer algum sentido. Não para o que aconteceu, mas porque é que Portugal estava nessa situação de dependência em relação à Espanha. É que em Portugal a eletricidade que se gera naquela altura do dia é mais cara. Portanto, o que é que se faz em termos de manutenção de custos baixos? Vai-se comprar onde é mais barato, que é a Espanha. Portanto, em termos de gestão, acho que não é má ideia ir comprar a energia onde ela é mais barata.
Até porque depois o governo decretou a tal situação de emergência energética, ou lá como chamaram, e durante um dia inteiro estivemos a produzir a eletricidade toda 100% dentro de Portugal. É verdade. Só que qual é que é o problema? É que era mais cara. Portanto, aqui... Sim, é 4 vezes mais caro. O problema de base é nós em Portugal não conseguimos gerar a eletricidade de forma pelo menos tão barata como se faz em Espanha, o que nos torna dependentes de situações que ocorrem fora da nossa rede. Sim, obviamente, e eu estou a dizer isto e não estou a dizer que era melhor se calhar pagarmos 4 vezes mais de eletricidade. Não, o objetivo é sempre pagar menos, é termos acesso a energia, qualquer que seja a sua fonte, que por um lado seja sustentável, não necessariamente renovável, porque isso não é necessariamente bom, até porque uma das outras teorias é que foi o excesso das energias renováveis que provocou o apagão. Eu não sendo engenheiro de... Sim, não, eu não posso aqui conjecturar especificamente. Eu acho que essa explicação faz pouco sentido, até porque estávamos num dia de primavera, imagina que seria no verão, e já tivemos dias de verão, e eu não me lembro nos últimos anos, mesmo com dias de um extremo sol, a eletricidade não ir abaixo, porque estávamos com um pico de produção de solar fotovoltaica. Acho que isso é uma... Sim, mas isso é apenas uma teoria. Mas porque é que porque eu só estava a dizer isso? Porque acabei por pegar o nome das renováveis e abri esse parênteses. Mas fechando esse parênteses, nós devemos ser capazes de produzir energia, sim, barata, sim, preferencialmente que não crie muitas emissões de carbono, naturalmente. Não é meter toda a gente a lenha e a carvão só porque sim. Que é pior. Que é pior. Para as emissões é muito pior. Mas existe um tipo de energia limpa em emissões que é mais barata porque também faz em maior escala, que é a energia nuclear, e que deve ser desmistificada, porque não é criar bombas como Hiroshima e Nagasaki e tê-las ali a produzir energia, são coisas distintas. Até porque já temos hoje em dia uma tecnologia que nos permite, em vez de depender de grandes centrais nucleares, como acontece em Espanha, temos os micro-reatores modulares. Exato. Que até houve uma coisa que aconteceu quando houve este apagão em Espanha, as centrais nucleares deixaram de funcionar, porque as centrais nucleares espanholas, como a maior parte das centrais nucleares que existem no mundo inteiro de fissão, grandes, de grande dimensão, dependiam de estar a receber energia da rede elétrica para os sistemas de segurança funcionarem. Segurança, de arrefecimento, e como deixaram de ter essa energia, desligaram-se, pronto, ainda bem, porque senão ainda podia acontecer bem pior, que era termos acidentes nucleares. Mas se tivéssemos, ao invés de dependermos de grandes centrais nucleares, tivéssemos pequenos reatores modulares espalhados pelo território, já eliminava-se o perigo de, havendo um acidente de espalhar por uma área grande. Até porque estamos a falar de quantidades mínimas de combustível nuclear, e praticamente não teria qualquer tipo de impacto no ambiente. E depois, por serem várias, não estão dependentes destes sistemas de segurança ativa, dependem sim de sistemas de segurança passiva, e por isso, como não estamos a falar de grande geração de eletricidade a partir de um único ponto, podemos muito mais rapidamente reativar a rede a partir do nada, como temos em vez de uma central grande ou duas, se calhar 100, 200. Não é tipo aquela central do Homer Simpson. Exatamente. E conseguimos ter de volta a energia a ser produzida em Portugal e resolver o apagão. Não sei dizer em quantas horas menos, mas seria certamente a meio da tarde ou até antes. Mas se calhar nem havia um apagão, porque como essa energia é mais barata... Eu não sei se não haveria um apagão, só porque quando há uma disrupção na rede, sim, ok, poderia acontecer sempre, mas seria muito mais rápido e fácil reatar, simplesmente. Até era uma forma de diminuirmos a nossa... como é que é dizer? A nossa... fraqueza energética, mas também o facto de estarmos a depender em termos de energia mais eficiente em termos de custo do país do lado, o que é que isso faz à nossa soberania e à nossa capacidade de ser competitivos. Se um dia os espanhóis se chatearem e não quiserem vender mais, para nós conseguirmos consumir, temos de pagar mais, porque não temos como gerar de forma mais barata, e isso obviamente nos coloca numa situação muito menos vantajosa. Pois, porque foram fechando centrais a carvão para ir comprar energia produzida a carvão à Espanha. Então olha, portanto, isso é que é a descarbonização, não é? Aqui já não se emite nada. Em Portugal já não se emite CO2. Os espanhóis emitem, não interessa, isso não aparece nos nossos registros nem nas nossas estatísticas, nós somos super ecologistas. Existe outro tipo de energia que recentemente acho que a França até fez um acordo, sinceramente já não lembro com quem,
que é uma energia que eu não tenho tanto conhecimento, portanto vou só enunciar traços gerais, que é a energia biometano, de biometano, acho que é assim. É que é a energia produzida a partir de resíduos, portanto, lixo, basicamente. E esta é boa porque aí sim estás a aproveitar algo que em princípio não tem utilidade, que são os resíduos, e depois podes produzir eletricidade a partir daí, o que é bom. Tem alguns problemas, nomeadamente depende da quantidade de resíduos, portanto nós não podemos depender unicamente desse tipo de energia, mas seria interessante olhar para ela e estudá-la lado a lado com a energia nuclear de fissão, digo eu. Sim, a grande vantagem do biometano seria a reconversão das centrais a gás. Porque as centrais a gás têm uma vantagem de conseguirem aumentar e diminuir a produção de acordo com a procura, de forma a termos um sistema mais eficiente. E se trocássemos o gás natural pelo biometano, não só teríamos a mesma capacidade de flexibilização daquilo que é a adaptação da produção ao consumo, com o extra de termos menos emissões de CO2. Mas pronto, isso é uma tecnologia que é relativamente recente, é mais recente. E ainda tem de se arranjar a forma de tornar mais viável em larga escala, mas felizmente acho que estamos nesse caminho. Podíamos literalmente passar um episódio inteiro a falar dessas energias todas e acho que até seria um tema... Não, mas estou a dizer, acho que seria uma discussão interessante e importante a ter. Claro. Eu agora estou muito entusiasmada com este tema, não só por causa do apagão, mas porque eu li finalmente aquele livro do Apocalipse Nunca, do Michael Schellenberg. E Schellenberger, sim, desculpa. Que explica muito bem várias coisas, desde o avanço industrial dos países e pelas várias fases de eletricidade e de energia pelas quais eles passaram e como eles querem impedir os países que hoje em dia estão em desenvolvimento de não passarem por isso, portanto querem mantê-los pobres. Explica também porque é que a energia nuclear é mais limpa e é segura. Basicamente tenta desmistificar as ideias erradas que existem à volta da energia nuclear e aquilo chama-se Apocalipse Nunca porque se refere às alterações climáticas. Ele refere a algumas alterações, mas são essencialmente naturais e o que nós devemos fazer é sermos capazes de nos proteger, porque há coisas que nós nunca vamos conseguir evitar com os seres humanos, que é terremotos, tsunamis, chuvadas. Isso não vai mudar, isso é o que é. Devemos estar sempre preparados para isso, mas pronto, o livro é muito interessante, fala imenso de energia, imenso disto do clima, portanto recomendo imenso. Não esquecer que esse fulano não veio nenhum lobby do petróleo nem nada disso. Pelo contrário. Ele era ativista da Greenpeace. Eu não sei se ele era ativista da Greenpeace especificamente, mas ele era ativista climático no sentido que se hoje associa. Não era extremista, ele nunca foi, pelo que ele explica lá no livro, ele nunca se juntou a isso, mas, por exemplo, era vegetariano, não comia carne, defendia, ou seja, aquilo que tu hoje em dia mais associas aos ativistas climáticos, mas não tão extremo. O interesse dele era o ambiente e não utilizar o ambiente como uma desculpa para fazer passar uma narrativa anticapitalista. Sim, exatamente. O interesse dele, que é legítimo, é o ambiente, é manter o ambiente e que pudéssemos nós, os seres humanos, viver com qualidade de vida neste planeta. Mas ele não é um tipo qualquer, ele escreve para o IPCC, que ele fala frequentemente lá durante o livro, portanto é um tipo estudado e sabe muito bem do que fala. Não é um ativista político disfarçado de ativista climático. Não, mas ele também refere sim que muitos desses ativistas, tanto de um lado como do outro da discussão da climática, são financiados ou pelas empresas das renováveis ou pelos combustíveis fósseis, portanto, mas isso é o que é em todo lado, há jogos sujos desses sempre, mas é um livro extremamente interessante, por isso é que o apagão até veio a calhar. Claro, ele é um dos que acredita que foi uma questão das renováveis, mas eu sinceramente não li a fundo a opinião dele, porque certamente será bem fundamentada, mas pronto, acho que foi um episódio para a história de Portugal. E sabes que episódio é que vai ficar na história do Reino Unido? Acho que sei o que é que vais falar. Pá, um parênteses, eu estou com um olho, eu acho que ele deve estar encarnado, porque está cheio de comichão. Não está muito. Para quem está a ouvir não está de certeza. Conseguem ouvir o olho vermelho? Encarnado? Vermelho? Encarnado? Vermelho? Encarnado? Vermelho? E aqui são as nossas diferenças culturais. Também me ensinaste umas coisas daqui que eu não sabia. Pois, eu não tenho consoantes repetidas no meu nome. Podes acrescentar godinho.
Espera aí, não se lê de outra forma. Com 2 Hs. Godinho. Bem, acho que seria bastante gueto se fosse com 2 Hs. Horrível. Era associado logo a chungaria. Yeah. Não, estávamos a falar do Reino Unido. Houve eleições intercalares. A maior parte foram eleições locais. Ok, então... Mas é que fazem tudo no início de maio. Pois, fizeram tudo, mas a notícia que eu peguei essencialmente foi das intercalares, mas podemos falar também das locais, porque nessa notícia que eu me baseei, dizia que eles elegeram alguém, mais um deputado pelas intercalares, e depois nas locais, eles, nem estou a dizer quem ganhou o Reform, do Nigel Farage, alguém de quem gostamos particularmente. Eu gosto dele desde a altura do UKIP e da saída da União Europeia. Foi uma figura incontornável nessa questão de saída da União Europeia, ainda hoje é associada a isso, e fez um novo partido, que foi o Reform. Se o Reino Unido saiu da União Europeia, foi graças ao trabalho do Nigel Farage. Exatamente, devem-lhe isso, 100%. E agora fez este partido, o Reform, porque o Reino Unido tem tanto ou mais problemas que Portugal, e agora acho que ganharam as eleições todas. Sim, ganharam uma data de eleições. Aquilo foi no dia 1 de maio as eleições locais no Reino Unido. Como eu digo, eles juntam as eleições todas na mesma semana do ano, quando é sempre na primeira semana de maio. E desta vez fizeram uma eleição intercalar, as eleições locais para alguns dos conselhos, eles chamam os councils, e alguns para presidentes da Câmara. Aquilo é todo um sistema com séculos e séculos, com camadas sobre camadas de poderes locais que se sobrepõem uns aos outros. Bom, não há um poder uniforme em todo o território, mas o que é essencial reter é que o Reform UK participou em quase todas as eleições e esteve em primeiro em quase todas, e em muitas chegou até a ter maioria absoluta nas assembleias do Council. Portanto, foi uma onda azul clara que atacou, por assim dizer, o Reino Unido, e que só demonstra o facto de aquele sistema bipartidário estar a cair de podre. Sim, era uma das conclusões que eu também estava a ver e que também podia tirar sozinha, sinceramente, que é isso mesmo. O bipartidarismo no Reino Unido está em vias de extinção. E pelo menos faz parte da plataforma do Reform UK alterar o sistema eleitoral do Reino Unido, que é um dos mais antigos do mundo, e que, dada a sua natureza, agora não vamos entrar em pormenores de ciência política, mas dada a sua natureza, favorece muito um sistema de 2 partidos. Portanto, só para que um partido não perca demasiados votos à direita ou à esquerda, as pessoas costumam votar ao centro. E por isso é que só há 2 partidos. O grande partido centro-direita e o grande partido centro-esquerda. O que é que está a acontecer? O Reform está a acabar completamente com essa distinção. Sim, mas porque o Reform tira votos ao centro-esquerda Labour e tira votos ao centro-direita Conservador. Sim, tira os conservadores de certeza. Ainda por cima, uma das grandes bandeiras do Reform é a anti-imigração. Pelo menos anti-imigração descontrolada, acredito eu. Nigel Farage não me parece alguém radical do género dividir as pessoas pela cor. Não me parece que seja esse o caso. Mas é, e com legitimidade na minha opinião, um crítico de como a imigração está descontrolada no Reino Unido. Ou pelo menos não existe... Já existem consequências dessa imigração, de um certo tipo de imigração que se sente no dia-a-dia e na segurança das pessoas, as quais ele manifesta, e acho que tem toda a legitimidade. Em Portugal começa-se a sentir ligeiramente, não é de todo ao nível do Reino Unido, mas acho que se pudermos olhar para aquilo que se passa hoje em dia e agir preventivamente, acho que devíamos fazê-lo. Sim, infelizmente o Reino Unido tem décadas de avanço nessa convivência com a imigração descontrolada e com as suas consequências. E o multiculturalismo e nós devíamos estar atentos àquilo que é um exemplo de que pode ser o nosso futuro e daquilo que não queremos. Não queremos chegar a um ponto parecido. Queremos resolver esse problema antes que estejamos num ponto como esse. Sim, nós falámos disto, não sei se foi no episódio anterior, mas lembras-te daquela notícia de 1,6 milhões de imigrantes? Sim. Estes são os declarados, portanto, na verdade, até podemos já ter 2 milhões ou perto de 2 milhões de imigrantes. E isto em meia dúzia de anos, num país que às vezes nem chega aos 10 milhões, é preocupante. E claro que, ok, alguma imigração sim, mas a este ritmo os portugueses acabam por ser suplantados. E isto não é uma questão de racismo ou de xenofobia, essas cartadas a mim dizem muito pouco. É uma questão pura e dura de queremos ou não que Portugal se mantenha vivo. Na medida em que se houver mais imigrantes do que portugueses,
o país acaba por ser tomado. Ou seja, isto eu não estou a dar novidade nenhuma. É assim que também se fazem os países, é assim que ocorrem invasões, é assim que há novas limitações fronteiriças, é o que é. Sim, quando a imigração ultrapassa um certo patamar, É que isso. não é definido pela ciência, mas quando ultrapassa um certo patamar, deixa de ser possível absorver, deixa de ser possível assimilar e aculturar. E ainda para mais, dado o facto de muita da imigração que temos recebido é a imigração que não se quer aculturar nem integrar. Sim, não tem qualquer tipo de ligação cultural, histórica connosco. Exatamente. Aliás, acho que tu já disseste isto aqui, os brasileiros, principalmente os de segunda geração, já são totalmente integrados. Não há eu não vejo um diferença brasileiro, absolutamente nenhuma. mesmo um brasileiro de primeira geração, eu não vejo como um estrangeiro. E pode muita gente ouvir isto e achar, os brasileiros também são estrangeiros. Mas eu também não vejo como estrangeiro. Eu não vejo um brasileiro, mesmo de primeira geração, como um estrangeiro. Não vejo como um português imediatamente. Mas eu não vejo como um estrangeiro. É isso, é diferente. É uma relação especial que nós temos com o Brasil. Eu concordo. O Brasil é diferente de todos os outros países do resto da Portugalidade. Com os outros, claro, também há outra aproximação que nos permite em pouco tempo considerar os portugueses. Mas o Brasil particularmente. Mas eu sinto isso também com a malta do... Não digo de todos os PALOP, mas os que vêm de Angola e de Moçambique, eu sinto também rapidamente isso. Sim, também mais. Sinto Sim. muito facilmente. Pronto, também podem alegar, ok, porque também já estamos mais habituados. Sim, é verdade, mas isso não é necessariamente mau, desde que haja controle, desde que haja integração, desde que as pessoas que vêm respeitar e vêm integrar-se efetivamente. E isso implica perdas de sotaque, implica aprender a escrever e a falar português como se fala cá e não como nos seus países, que não é errado lá, mas aqui é. Pronto, é o que é. Faz parte da integração. Sim. Acho que é razoável. A integração é possível 100%. e todos estes fatores ajudam. Agora, como São nós tanto aos cá como aos que vêm. Nós já divergimos imenso da notícia inicial do Reino Unido, mas é que isto fez-me lembrar. Nós fomos ao Martim Moniz, acho que foi esta semana ou passada. Foi durante esta semana. Fomos de noite e em oposição àquilo que estávamos a dizer de olharmos para angolanos e brasileiros e não sentirmos necessariamente que são estrangeiros, ali, tipo, no Martim Moniz eu sentia-me... Mas atenção, não é só porque é o Martim Moniz, não é só porque são mais escuros, não é só porque são mais pobres, porque nós depois também fomos sair à Rua Cor-de-Rosa noutro contexto e noutro dia, e eu sentia que toda a gente à minha volta, eu não conhecia, ninguém me era familiar, porque eram todos estrangeiros, e vê-se na cara. Já depois, quando fomos para Santos, apesar de miúdos, nem precisávamos de os ouvir, já percebíamos que eram portugueses, já me sentia mais familiarizada. No Martim Moniz e na Rua Cor-de-Rosa sentia que estava à volta de pessoas, sentia-me eu a turista, porque não sentia familiaridade com ninguém à minha volta. Tanto na Rua Cor-de-Rosa como no Martim Moniz ninguém fala português. Aliás, houve mais do que um grupo de ingleses que me perguntavam: de onde é que tu és? E eu, daqui, Portugal. E eles ficavam tipo: o quê? De sério, daqui? E eu, pois, já, exatamente. Tipo que estavam num zoo e que tu eras a exposição. Queres dizer mais alguma coisa sobre o Reino Unido? Não, quero dizer que espero que o Reform UK consiga ter este tipo de resultados na próxima eleição geral. Infelizmente há de ser daqui a 4 anos, se o governo Labour entretanto não cair, o que é difícil porque tem maioria absoluta. Mas só por arames é que os conservadores conseguiram manter o último governo, apesar de ter tido escândalos atrás de escândalos. Portanto, o Labour, que ainda não tem esse tipo de escândalos, provavelmente vai aguentar mais 4 anos. É pena para eles, para nós é igual. Exato. Para nós o ideal é que vivessem todos pior e fôssemos os mais ricos, mas não sendo possível nem sequer desejável, até porque nós não somos anti-pessoas. Também queremos que as pessoas nos outros países vivam bem. Melhor para eles seria o governo Labour desaparecer rapidamente. Mas pronto, à partida não vai acontecer. Eu tenho tanta pena que eles tenham maioria absoluta. Não sei, as pessoas às vezes parece que isto é a tal conversa que nós temos frequentemente. Porque é que os pobres continuam a votar na esquerda se a esquerda não tem incentivo para acabar com os pobres? A esquerda engana os pobres? Ao fim, já passaram 50 anos. Mas estás a esperar que as pessoas tenham memória? Pois, por isso é que nós temos uma rubrica que é a Memória de Elefante, que seria perfeita para agora fazer a transição, mas hoje não vamos por aí. Hoje vamos pegar, e estou a passar então à última rubrica, porque como nós estamos em fase de eleições, é importante pegarmos nos programas eleitorais, não é verdade?
Vamos falar dos programas políticos, como temos feito de há uns programas para cá, porque estamos em época de eleições, agora oficialmente em tempo de campanha. Já pegámos no programa, muito brevemente, no programa do PS, ligeiramente mais aprofundadamente no programa do Chega. Hoje é o dia da AD. Houve já os debates com todos os partidos. Não sei se queres só conferir uma nota geral. Quer dizer, nós não vimos o debate todo porque estava a dar o Sporting. Claro, então estava a dar algo mais importante. Ao ouvir o que eles estão sempre a dizer, vão repetir o que eu já ouvi várias vezes, não vale a pena. Coisa. Para cidadãos menos informados pode ser útil, mas para nós que já estamos fartos de saber o que é que eles defendem uns Olha, eu vou só dar uma nota daquilo, porque eu comecei a ver o debate, mas depois estava a ouvir o Sporting ao mesmo tempo e eu não estava a conseguir ficar muito atenta. Que eles tiveram pelo menos 20 minutos só a falar do caso da Spinão Viva. E naturalmente que eu quero que os políticos sejam pessoas minimamente honestas, que não tenham conflito de interesses como Montenegro para mim claramente tem, e tem de haver idoneidade. Idoneidade. E pronto, eu obviamente não quero condenados nem pessoas que metam ao bolso, enfim, isso é o ideal, não é? Mas eu acho que perderam tanto tempo nessa questão que já se mastigou, já se cuspiu, já se engoliu. E perderam esse tempo quando podiam estar a falar de coisas sérias para o país. Mas depois também, quando foram falar de coisas para o país, ninguém tem medidas necessariamente boas. Claro que podem estar a ouvir isto e a pensar, pronto, mas estás num partido, claro que tu vais apoiar o teu partido. Sim, não, eu consigo reconhecer nos outros se tem uma medida boa ou má. E consigo reconhecer também internamente se uma medida é melhor ou pior para o país. Sim, os outros podem ter medidas boas, avulso, mas depois juntam-nas num pacote que inclui medidas que não são boas. Exatamente. Portanto, nós assim não podemos apoiar aquele pacote. Por isso é que o nosso pacote, dizemos nós e achamos que temos a certeza em relação a isso, um pacote faz muito mais sentido. Pronto. Com medidas que são boas, mas que não têm lá medidas que não prestam. Sim, enfim, isso falamos noutro episódio relativamente a ideologia e partidos. Sim. E... Até porque ainda temos um episódio antes do dia das eleições. Sim, exatamente. Vamos falar de quem? Do nosso programa, da claro. Nova Direita. Tens toda a razão. Faz todo sentido. O melhor fica para o fim. Tem toda a razão. Para falarmos do programa político da AD, eu vou pegar nas medidas emblemáticas, está bem? Vou percorrer aqui algumas que eu achei mais importantes. E depois eles também têm aqui algumas que concretizaram. Dizem eles que concretizaram? Sim, dizem eles. E eu vou começar pelas medidas emblemáticas, que estas não foram concretizadas, não é? E tu vais adorar esta. Então, diga lá. Que é salário mínimo de 1.100 euros, salário médio de 2.000 e nenhum pensionista com rendimento abaixo de 870 euros. Tu queres dizer a tua frase tipo para quando alguém me mandasse um número para o salário mínimo? Salário mínimo, eu acho que devia ser, porque não 2.000, 3.000, 4.000, 1 milhão de euros por mês. Estava a ver que ias ficar só pelos 4.000. Vamos fazer salário mínimo de 1 milhão de euros por mês, pode ser? Porque não? É um valor tão arbitrário como outro qualquer. Claramente é um valor totalmente arbitrário, porque cada partido diz assim um número que lhe parece bem, que lhe vai angariar votos. O que eles percebem, não é? O que eles contam é que as pessoas não percebam que o salário não se aumenta por decreto. Aliás, o salário mínimo, que há uns anos, eu acho que era nos anos 80, o New York Times, que hoje em dia é um jornal extremamente woke, mas há uns anos eles tinham um editorial que era: o salário mínimo ideal é $0. Ai meu Deus, o que é que eles foram dizer? Estes ultraliberais. E agora vamos olhar para os exemplos da Europa. Há muitos países que não têm salário mínimo. E são países onde os rendimentos são mais elevados. Agora explica-me. Então, mas como é que é possível? Se não tem salário mínimo, como é que isso funciona? Olha, porque as pequenas e médias empresas podem trabalhar e expandir. Ora bem, porque o problema de nós em Portugal termos o salário mínimo não é porque o salário mínimo é demasiado grande, não é porque achamos que as pessoas ganhem demasiado quando estão com o salário mínimo. O problema é que as empresas em Portugal, sobretudo as pequenas, não é? Porque as grandes têm capacidade para pagar o salário mínimo, mas se eu quiser abrir uma empresa pequena, se eu quiser contratar alguém que não tem experiência, vou estar a incorrer num risco gigante se eu tiver que lhe pagar tudo junto, mais a TSU, mais os 13º e 14º mês, mas não sei o quê. Se eu quero contratar uma pessoa e dar-lhe um contrato de trabalho e não ser um contrato precário a recibos verdes, contratar alguém, eu estou pelo menos a gastar quase 20 mil euros em salários para uma pessoa. Ora, se eu tenho um negócio pequeno, onde é que eu posso ter sequer uma faturação? Muitas vezes nem sequer a faturação chega a esse valor.
de 15 a 20 mil euros por ano. Portanto, se eu pudesse pagar uma pessoa, claro que tinha menos horas de trabalho e isso tudo, mas podia ter um mercado de trabalho muito mais dinâmico, em que as pequenas empresas, para conseguir pagar salários de entrada a pessoas que não têm experiência, pagarem valores que são abaixo do que hoje temos como salário mínimo, e assim as pessoas, em vez de estarem, como são obrigadas hoje em dia, a fazer estágios não remunerados, podiam perfeitamente a trabalhar como posições de entrada, precisamente, porque a maior parte das pessoas que ganham o salário mínimo são pessoas que estão no início da carreira, a grande maioria, e em vez disso temos um sistema em que ou recebes um mínimo ou então não recebes nada. O que é melhor de não receber nada em relação a... Não, é que o mais curioso é que essas medidas como a do salário mínimo normalmente são defendidas pela esquerda, não é? Porque têm de ser pelos pobres que têm de ganhar no mínimo X. Mas isso faz com que, como estavas a explicar, não permitir que as pequenas e médias empresas nasçam sequer, muito menos expandir, porque não existem, perpetuam monopólios, os quais eles dizem ser contra. Claro, mas... Portanto, isto nem faz sentido do ponto Só de vista... as grandes empresas é que têm capacidade para pagar um salário mínimo que é cada vez mais alto. Só as grandes empresas. E houve já quem tivesse feito isso, não foi na Amazon, nos Estados Unidos. Claro, este exemplo é paradigmático. A Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, se não mesmo a maior hoje em dia, tinha, durante muitos anos, viam isto mal, que eram contra o aumento do salário mínimo. Para não pagar mais, pronto, sim. Obviamente. Mas um dia o Jeff Bezos percebeu, espera aí, eu estou a ser parvo, então se eu começar a fazer lobby junto do governo para eles decretarem um salário mínimo bastante mais alto, eu vou ter uma data de pessoas que vão ficar desempregadas porque as pequenas empresas não conseguem pagar esse salário mínimo e eu vou conseguir absorvê-los e vou ser ainda mais dominante do mercado. Exato, obviamente. Mas é isto que acontece. As únicas empresas que ganham com um salário mínimo mais alto são as grandes. Exatamente. Portanto, como é que podem, por um lado, dizer que defendem as pequenas e médias empresas e, por outro, adotar este tipo de políticas que só beneficiam as grandes? Há países que não têm sequer o salário mínimo e um deles é a Suíça. A Suíça não tem um salário mínimo federal. E muita gente imigra para lá. Claro, é dos países que recebe mais imigrantes. Claro. Portugueses até. Porque recebe-se bem. Andorra não tem salário mínimo. Tantos portugueses vão trabalhar para Andorra. Mais uma vez, porque os países nórdicos não têm salário mínimo. Pois. O salário mínimo deles é definido em concertação social. Não é o governo que decreta. Claro. É uma parvoíce. Mas essa do salário mínimo, enfim, é só mesmo para ver se rouba alguns votos à esquerda. Epá, continuamos a... Porque é mesmo aquela coisa, é que parece bem. Uma pessoa, se não defende o salário mínimo, seja ele qual for, epá, não tem coração. Nós não defendemos, não só defende a política de pobreza, de baixos rendimentos. É uma mentira. O salário mínimo não salva a pele a ninguém, não tira ninguém da miséria, não tira ninguém da pobreza. O salário mínimo é irrisório, mas ainda assim é demasiado grande para empresas que queiram contratar pessoas que não têm experiência. E em vez disso são obrigados a ter estágios não remunerados, que deve ser muito melhor. Olha, aqui outra medida que é uma medida para um dos maiores problemas que enfrentamos agora, que é a questão do acesso à habitação, que se chama construir mais casas, aumentar a construção, reabilitação e arrendamento das casas, flexibilizando as regras de licenciamento da construção e reduzindo a tributação para aumentar a oferta. Executar 59 mil casas públicas a preços acessíveis e disponibilizar financiamento para mais projetos municipais. Estás a dizer que não? Eu estou a dizer que não porque já ouvimos isso quantas vezes nos últimos anos. Exato. Houve tantas eleições nos últimos anos, estão sempre a dizer algo. Mas é que imagina, até aqui, até flexibilizar regras de licenciamento da construção e reduzir a tributação para aumentar a oferta, eu concordo. Só que eu não sei se eles concretizam. Sim, mas isso é o resumo das medidas que eles propõem. Sim, isso é verdade. Para ver mais a fundo, a ideia deles é sempre a mesma e não resulta por um motivo. É que continua a meter o ónus da iniciativa de ser mais rápido do lado do Estado. O Estado e as entidades locais, são as autarquias... por serem lentas. Não há forma nenhuma. Até podem ameaçar com... Não, têm que ser obrigados a cumprir os prazos. E se não cumprirem, não lhes acontece nada. Pois é. Portanto, tem que se alterar completamente o ónus da responsabilidade. E aqui, em vez de ser, vamos então criar mecanismos para os poderes autárquicos serem mais céleres, não sei o quê. Não. Têm é que passar a atribuir a responsabilidade a quem constrói, a quem promove a construção imobiliária, para que não estejam essas pessoas à espera de conseguir desbloquear os pequenos poderes das autarquias para conseguirem avançar com o que querem. Sim, senão não... Exatamente. Em vez de ser os privados a ter que andar atrás do Estado e o Estado faz o que quer, deviam ser os privados poder ter iniciativa, terem a liberdade para trabalhar
E depois o Estado, se achar mal, aí sim vai atrás. Esta é que devia ser a lógica. Mas não, ainda continuamos. E a AD não sequer, nem sequer ousa tomar esse passo drástico e radical, que é de inverter a lógica. É precisamente meter o Estado atrás de quem já fez, em vez de ter quem quer fazer atrás de um Estado que é lento e pesado. E mesmo que vão exigir obrigações, eles não as cumprem. Concordo. Aqui uma medida um bocadinho diferente, não tem que ver com a educação, com a habitação, tem a ver com as escolas, que é proibir o telemóvel nas escolas até o 6º ano e regular o consumo das redes sociais pelas crianças até aos 12 anos. Acho muito bem. Sim. Nada a apontar. Muito bem, Exato. espero que concretizem. Esta medida foi muito criticada principalmente pelos liberais. Mas eu devo relembrar que são crianças de que se tratam. Eles não podem ter liberdade total. E os pais podem escolher metê-los numa privada. Claro que agora podem dizer, se não tiverem dinheiro não podem. Está bem. Mas isto, acredito eu, que é para o bem deles, para o bem desenvolvimento do cérebro deles. Mas portanto, eu estou totalmente a favor desta medida. Não sei que os liberais querem ter as crianças antes dos 12 anos com acesso às redes sociais. Não precisam. Não sei se querem contactá-las para fins nefastos. Que horror. Olha, as próximas 2 medidas que eu te vou ler parecem sacadas, parece tipo mesmo para apelar ao eleitorado do Chega. Mas claro que não é suficiente, porque o eleitorado do Chega é uma coisa assim específica. Estas medidas dizem mais polícias nas ruas e videovigilância nas áreas sensíveis, julgamentos rápidos para crimes violentos ou graves, desde logo com a detenção em flagrante delito. E depois querem uma imigração regulada e humanista, criando uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP e rever os requisitos para a obtenção da nacionalidade, reforçar as medidas de integração, errado, mas pronto, regime rápido e eficaz de afastamento de estrangeiros em situação ilegal. Portanto, deportar. É muito difícil escrever. Eles podiam escrever esta frase numa palavra, mas enfim. Deportação. Quando eu disse que não, relativamente a reforçar as medidas de integração, eu digo que não porque quem vem é que tem de ter, é que tem de se adaptar. Não somos nós que temos de forçar a adaptação deles. Não querem, mas também vão embora. É como aquela notícia de que falámos ontem, que havia escolas odivelas, mediadores. Como é que era? Mediadores culturais? Acho que era linguístico-culturais. Portanto, que era para ter nas escolas de Odivelas alguém que sinceramente traduzisse para os meninos estrangeiros os conteúdos que eram lecionados em português para as línguas dos meninos que são de fora. Errado. Em vez de meter os miúdos a aprender português. Obviamente. Estamos em Portugal. Acho que na mesma notícia dizia que essa escola ou esse agrupamento de escolas tinha 43 nacionalidades. Como assim? Eu no meu agrupamento de escolas nós tínhamos se calhar 3 nacionalidades, no máximo. Isso também já foi há mais anos, não é? Sim, foi há 20 anos. Há 20 anos as coisas eram bem diferentes. Eu tinha um colega na primária, em Oeiras, que era de origem albanesa. Tinha um colega assim. E talvez um de origem espanhola, mas falávamos português, tipo, perfeitamente. Não havia integração total, integração total. Mas provavelmente tinham dupla nacionalidade, não sei, mas estás a ver, éramos tipo... Era uma diversidade assim reduzida do ponto de vista das nacionalidades. Eu também tinha poucos estrangeiros. Até ao 12º ano sempre tive poucos estrangeiros. Depois, não conto os brasileiros. Sim, eu também não conto os brasileiros. Mas não eram muitos. Eu tinha também não eram muitos. Acho que tinha uma brasileira na turma. Isto já no secundário, portanto já quase com 20 anos. Sim, eu nunca tive mais do que 1 ou 2 brasileiros por turma. E os estrangeiros que eu tive durante o secundário eram aqueles que estavam a fazer intercâmbio. Portanto, eram temporários. Pois, isso não era para ficar cá. Mas isso eu acho bem, acho isso muito giro. Acho muito giro fazerem esse intercâmbio. Mas enfim, estamos a divagar. Aqui outra medida que... Deixa-me ver a tua reação. Alcançar despesa de pelo menos 2% do PIB, antecipando a meta de 2029. E desenvolvimento... eu não sei ler. E desenvolvendo a capacidade industrial nacional para criar emprego e gerar valor acrescentado e nunca pondo em causa o Estado Social. Isto relativamente à despesa. Nunca pondo em causa o Estado Social. É muito engraçado. Aí depois tem de ter esta ressalva, realmente. Tem de ter a ressalva que é para... Porque eles acham que o investimento na defesa é uma coisa que é eleitoralmente maligna. Que as pessoas vão deixar de votar neles porque eles estão a dizer que vão gastar dinheiro na defesa. É tão importante, nem que seja para dissuadir. Mas é preciso ter coragem para fazer as coisas que não precisas fazer. Claro. Agora está preocupado se os outros vão dizer estou a gastar dinheiro para as armas e não sei o quê e vocês estão a tirar dinheiro aos velhos. Olha, se não houver país para defender, se formos tomados por uma potência estrangeira, não há dinheiro sequer para pagar a ninguém.
mas eu percebo a preocupação eleitoralista na medida em que, mesmo que até venham a ter essa coragem, depois, se ficar muito impopular, não são reeleitos, não conseguem dar seguimento. Isto é magia. Qual é a importância? É o país ou é ser reeleito 4 anos depois? Não é isso. O que eu quero dizer é... Até podem não ter em vista necessariamente agradar os outros só porque sim, mas se não o fizerem, não são novamente eleitos e não conseguem impor essas medidas que são boas para o país. Percebes? Eu percebo, isto para mim revela é viver no medo. Até o PSD tem este problema de décadas de não se consegue assumir de forma direta sobre aquilo que querem. Então tem que arranjar estes subterfúgios. Epá, a mim é uma política de desonestidade intelectual, sim, de tratar as pessoas isso. como Sim. crianças e incautos. Não é, para mim não é a forma certa de liderar um país. Pronto, eles têm aqui outra medida que é para fixar os jovens, que é... Prendê-los com uma bola, aquelas bolas dos prisioneiros. Pois, eu acho que deve ser, porque aqui diz... Manter o IRS jovem reduzido, isenção de IMT e de imposto de selo e garantia pública na compra da primeira casa. Nós já vimos no que é que isto deu. Porque não mexeram na oferta, na medida de aumentar a oferta, o preço das casas aumentou. Portanto, na verdade, não estão a resolver nada. Medidas do lado da procura é mais fácil de fazer. Claro que não resolve. Não resolvem. A única coisa que resolve é medidas do lado da oferta, ponto final, parágrafo. Mas medidas a sério, não é estas medidas que... Olha, e aqui tem uma medida para apelar ao eleitorado da IEL, que é, aliás, mais do que uma. Uma diz apostar nas empresas para acelerar o crescimento económico. A frase de campanha da IEL é literalmente acelerar Portugal. Portanto, aqui há uma descida de IRC, até 17% e 15% das PMEs. Lê isso até ao fim. Ok. Para ver Simplificação fiscal e aceleração da justiça tributária, isto é igual a ele. Estímulo às exportações, ok, reforçando os apoios às empresas no contexto das tensões internacionais. Ora bem, portanto, por um lado é descer o IRC, sim. Portanto, diminuir a receita do Estado, até aí tudo bem, mas por outro é atribuir subsídios às empresas. Reforçando os apoios às empresas no contexto das tensões internacionais. Ou seja, subsídios. Sim, eu sei. Pagar subsídios às empresas. Como é que nós podemos libertar a economia do peso do Estado quando tem uma parte do início que é interessante, que é diminuir os impostos, os requisitos administrativos para funcionarem legalmente, não sei o que mais, que é bom, mas depois querem continuar essas empresas quase dependentes do Estado, se não mesmo totalmente dependentes, dizendo que lhes querem atribuir subsídios, porque agora a razão é isso do contexto geopolítico internacional, amanhã há de ser outra qualquer. Exato. Não se pode confiar nestes partidos que nos têm governado, sejam de centro-esquerda, sejam de centro-direita, para fazer a alteração profunda àquilo que é necessário. Sim. Continuamos com o Estado a meter-se demasiado na economia. E esse peso do Estado dificulta as empresas poderem crescer, poderem investir, poderem produzir mais e melhor. E isso também, se não mesmo uma das maiores barreiras, a que os salários reais dos trabalhadores em Portugal aumentem. Se não conseguimos aumentar a produtividade, porque não conseguimos investir, porque está tudo dependente do Estado, super dependente do Estado, e se o Estado tem esta instabilidade que há um governo a cada ano ou a cada 2 anos, e isto empata tudo o que é investimento, porque o investimento em Portugal é tem demasiado peso do setor público, não deixamos os privados trabalhar. Então, a não ser que achem que o melhor é de facto o país ter uma ditadura, assim é a estabilidade política total, e só assim é que podemos crescer. Mas não podemos estar dependentes de termos uma ditadura para que isto consiga avançar. Claro que não. Temos de ter uma economia libertada do peso do Estado. Eu também E acho. se aqui a AD dá uma no cravo, dá outras 2 ou 3 na ferradura. Não é a solução. Mas a AD também procura, em teoria, não é, retirar peso ao Estado. Eles têm aqui mais medidas à la ele, que em teoria não seriam más, não é? Porque aqui diz modernizar a máquina do Estado para um serviço mais ágil, centrado nas pessoas e nas empresas, a simplificar e acelerar os licenciamentos, contratação pública, taxas administrativas e a justiça administrativa e fiscal. Isso é tão vago que até o PCP Super podia dizer vago, isso. yeah.
Depois também tem aqui outra PAEL, que é trabalhar compensa, garantir que os regimes de apoios sociais e tributação são benéficos para quem trabalha. Mas, mais uma vez, aqui aquele pendor socialista de garantir regimes de apoios sociais. As pessoas são... Eles querem mesmo estupidificar as pessoas ao ponto de elas acharem que não são capazes de sobreviver sem o Estado. Mania é esta de insistirmos que as pessoas só conseguem sobreviver se tiverem a esmola do Estado. Pois, mas é isso que eles fazem. Pá, isto é a política do pequenino, do coitadinho. Completamente. Isto irrita-me. Irrita-me mais isto do que muitas outras coisas em Portugal. É esta política do coitadinho. Sim, porque é uma mentalidade que fica, na verdade. É a mentalidade do pobrezinho que só Sim. consegue safar se tiver a ajuda do Estado. Se tiver o paizinho, a mãezinha, neste caso, em vez de ser a família, é o Estado, a dar a mão, a dar a esmola. Então, olha, isso viu-se no apagão. Houve o apagão e, obviamente, as infraestruturas de eletricidade e de concessão de eletricidade é do Estado e das empresas de eletricidade. Mas as pessoas estavam todas... e o Estado tem de me ajudar aqui, o Estado tem de fazer isto, o Estado tem de... Ou seja, a cabeça vai logo para o Estado tem de... mas pronto, isso é só um exemplo que até certa medida faz sentido a exigência de resolução por parte do Estado. Mais à frente eles têm medidas emblemáticas concretizadas, eu não vou percorrê-las todas, mas há aqui duas que eu quero salientar porque é para nos rirmos um bocado, que eles dizem terem concretizado o seguinte: recuperámos o controle das fronteiras, regulamentámos a imigração, saímos do espaço Schengen e ninguém me avisou. Deve ter sido. Como assim? Quando recuperámos o controle das fronteiras? Não recuperaram. Não recuperaram coisíssima nenhuma. E não regulamentaram a imigração também. Nem sequer houve... aliás, pelo contrário. Regulamentaram, facilitaram. Com a via verde, exato, era o que eu ia dizer, com a via verde da imigração. Criámos o passo ferroviário verde e alargámos o passo gratuito. O problema do passo gratuito não é porque eu não quero que as pessoas não possam ter acesso aos transportes públicos. Eu acho é que como eles estão a funcionar, não estão a funcionar bem. Não há uma oferta que acompanhe o aumento da procura e se vê-se a qualquer hora do dia, tipo, já não podes apanhar um comboio às 10 da noite sequer, que ele vai cheio na mesma, vai a abarrotar. E acho que vangloriarem-se por uma coisa que acabou por não surtir o efeito necessariamente desejado é parvo. É mais uma vez, também dizem aqui que baixaram o IMT e o IRS, aliás, isentaram na compra da primeira casa e a consequência foi o que foi. Piorar a situação no geral para... Isto é tipo aquelas coisas da gratificação imediata. Tipo, sentiram-se bem ali no imediato porque fizeram aparentemente algo bom, mas que tem consequências mais nocivas a longo prazo. E é isso que tem de se fazer. Tem de se pensar um pouco mais à frente do que apenas o dia da manhã. E com isto concluo a minha análise no programa da política da AD para estas eleições legislativas de, eu ia dizer 1900, não sei o quê, 2025. Especificamente em relação a essa do passo ferroviário e dos passos gratuitos, não sei o quê, eu acho que são medidas perfeitamente injustas. Okay. Porque temos metade dos portugueses a subsidiar a deslocação mais barata da outra metade. Ou seja, o interior que não usufrui, obviamente, desse passe, está a pagar-nos a todos o passe. Ainda por cima, são as pessoas do interior que trabalham e descontam e pagam os seus impostos que estão a subsidiar. E ainda por cima, estas pessoas são as que têm maior dificuldade em termos de mobilidade, porque não têm muitas opções. Ou usam o transporte próprio ou não usam nenhum, porque não há. Bom, esta foi a nossa assim, breve análise das propostas que, em bom rigor, não trazem nada de novo da AD e podemos perceber aqui facilmente porque é que não militamos no PSD. Sim, porque a visão deles, o que é que lhes falta que nós temos e que achamos que é essencial, é que o PSD, tanto como o PS, os partidos do arco da governação, não têm uma visão profundamente reformista daquilo que deve ser o Estado e o novo papel do Estado. Porque eles estão... Isto é como se fosse um cano roto. Tem um buraco aqui e eles, com uma medida qualquer, vão tapar ali o buraco. Mas depois abrem um buraco no outro lado, vão tapar com o outro dedo. E depois surge um buraco ao meio. Depois já tem que fazer aqui um twister de tentar tapar buracos. Quando o que é preciso fazer é trocar o cano. O cano já está todo roto. E o cano, neste caso, é o Estado. O Estado, se queremos que funcione bem, temos de deixar de ter esta visão de que o Estado tem de se manter tal e qual como ele está, quando claramente não tem resultado. O país está cada vez mais pobre em relação ao resto da Europa. Uhum. E portanto, se nós queremos voltar a ter o nível de vida que achamos que é digno para os portugueses, temos que cortar o cano e meter o novo, em vez de estar aqui a tentar com medidinhas de tapar buracos, fazer de facto uma coisa nova, com pés e cabeça, e que resulte num Estado que seja melhor para todos. Concordo, é preciso reformar, sem dúvida. Então ficamos por aqui.
o episódio acaba aqui. Fim. Estou a brincar. Não, Vamos embora. Tchau. E nós voltamos para a semana com mais um episódio no mesmo dia, à mesma hora. Não, tchau. Joinha aí, pessoal. Tchau.